Expor Visões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Agora vai ser o choro, que aliás o pai de Mato, a Luiz do Pandeiro, você já sabe o nome dele, é o que está nos acompanhando. Ele gosta muito desse choro e considera o choro dele, né? E eu fiz então, botei o título num local onde ele residia, Chorinho no Parreirá. Basta. Estamos ouvindo ao fundo Chorinho no Parreirá, do pernambucano Antônio da Silva Torres, mais conhecido como Jacaré do Cavaquinho. Pedro, a gente vai agora passar para uma outra parte da nossa conversa, para falar especificamente de um trabalho seu muito, muito importante para a música brasileira, que é o trabalho que você chama de Memória do Cavaquinho Brasileiro. A pergunta que a gente faz é o seguinte: quais foram as motivações para você realizar esse projeto? Então, eu acho que algumas coisas, cara, estão dentro da gente desde a nossa primeira infância. Eu lembro que eu sempre gostei de registrar coisas, fazer perfis, assim, cortar figuras de jornais e tentar inventar um perfil para o camarada ali, nome, apelido, história, etc. E eu nunca soube, assim, era uma vontade de criança fazer essas coisas, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a tocar o cavaquinho, eu tinha um círculo de amizade sempre pessoas que tinham 50 anos a mais que eu, então eram os mais velhos, né? E nesse momento eu sempre tive a vontade de registrar o que eles falavam, o que eles tocavam, assim. Eu sempre ia muito atrás de compositores, assim, toca aí para eu gravar aqui, até para eu aprender a tocar e etc. Eu lembro que eu sempre tive perto de mim gravador. Primeiro era um gravador de fita cassete, depois passei por um gravador, aquele MP3 player que gravava também. Eu lembro que sempre as rodas de choro, assim, dos mais velhos eu levava, gravava, mas eu nunca prestei atenção para que eu queria aquilo de fato. Eu só queria registrar alguma coisa, assim, que eu achava que era importante registrar aquilo dali. E depois de muito tempo, cara, eu vi que tinha um certo número de gravações, assim, que eu falei, pô, isso é interessante, né, cara? E os mais velhos iam morrendo, né, e falecendo. Eu falei, pô, e o cara não existe mais, assim, e não toca mais, e agora? Só tem esse registro. E aquilo foi criando para mim uma certa relevância, assim. Eu falei, pô, eu tenho alguma coisa aqui que pode ser bacana de divulgar. Isso foi uma das coisas que eu acho que me motivou. E junto a isso, tem esse conhecimento dos mais velhos e tal, tem o mestre Siqueira, que é um cavaquinista, um músico que agora está com 82 anos, que eu conheci numa roda de choro na Penha, e tem muita música própria, assim, toca o cavaquinho de uma maneira ímpar. Esse músico Siqueira, inclusive, ele participou da Velha Guarda da Mangueira, tocou com o Pixinguinha, tem uma história muito bacana. Então, uma coisa que eu senti muito forte, assim, quando eu conheci e via tocando suas músicas, é que eu tinha que registrar aquilo de alguma maneira. Sabe? Aquela história, aquela música ali tem que ser registrada, porque eu soube que ele já tinha tido 2 infartos, e meu pensamento é que ele poderia morrer a qualquer momento e aquilo ia embora, porque como ele era um músico muito popular, ele não escrevia as músicas e ficava tudo guardado na cabeça dele. Então a minha preocupação foi essa, assim, tem que fazer alguma coisa com esse músico. E aí eu tinha visto que alguns outros músicos, inclusive o grupo do Beto, Gafieira de Minutos, já tinha feito um registro dele, outros músicos também já tinham feito. E
a minha ideia, como trabalhava com partitura na época, era registrar essas músicas dele. Foi feito isso, a gente registrou as músicas e depois conseguimos gravar um CD desse músico, Mestre Siqueira. Eu estou falando isso porque eu vejo refletir aquela minha vontade de criança, de registrar, de guardar as coisas, né, dos mais velhos, junto com o Mestre Siqueira. E o Mestre Siqueira também foi importante para me motivar com a memória do cavaquinho brasileiro, porque ele viveu com 3 gerações atrás da minha. Então ele sempre contava histórias. Ele falava, olha, o Pinguim era um cavaquinista muito malvado e tocava assim, assado. E tinha o Tico-Tico, que tocava em outra afinação. O Ari Duarte é um cavaquinista que ninguém fala atualmente. E aí eu falei, poxa, caramba, aquela coisa que eu gosto, ele tá me falando de várias pessoas, e comecei a anotar, tomar nota disso. E aí comecei a ver que eu perguntava para outros músicos, até músicos influentes, inclusive meu professor na universidade, posteriormente, né, o Ricardo, perguntava sobre alguns cavaquinistas e ele não sabia. Então eu falei, de onde está esse pessoal? Será que eles existiram mesmo ou é o Siqueira que está inventando? E aí, eu acho que essa aí foi a minha grande motivação, assim, de pegar esse desejo pessoal de juntar coisas, de juntar passados, memórias, e pegar essas memórias do Siqueira e tentar reunir de alguma maneira. Eu acredito que seja importante para a história do instrumento. Com esses depoimentos do Siqueira, comecei a chegar em outros músicos contemporâneos dele, e aí esses músicos tinham os depoimentos, eu começava a tomar nota, gravava as músicas dele, inclusive eu tenho entrevistas, gravações, assim, tudo feito de maneira artesanal, como eu costumo chamar assim. Eu chegava, perguntava o que eu queria saber, anotava, as coisas espalhadas. Aí, como eu falei, criou-se, entre aspas, um banco de dados, um pequeno banco de dados com essas informações. E aí eu também parti para uma pesquisa de campo que tivesse a ver com registros documentais e registros documentais fonográficos, né? Que eu pensei, poxa, se esses caras foram importantes para a época, eles devem ter gravado alguma coisa. E aí um acervo que foi muito importante, cara, para dar um pontapé inicial para pensar nessa estrutura da memória do cavaquinho brasileiro, foi o acervo do Nirês, um cearense, um jornalista cearense, muito conhecido, assim, um camarada que dentro da música do disco, né, é um grande conhecedor. E aí eu cheguei no Nirês, lá em Fortaleza, e é um camarada também muito aberto, assim, que ele me mostrou, sei lá, metade desses nomes que o Siqueira citava, e que tinham gravações, só que essas gravações ficaram no limbo não sei porquê. E aí eu comecei a montar assim esse banco de dados mais fortalecido, sabe, com registro, e aí me tirou a dúvida se esses músicos existiram ou não, e sim, muitos desses existiram de fato e tem registros fonográficos aí. E onde é que nós podemos acessar esse banco de dados, Pedro? Maravilha. E sabendo disso, cara, eu estava com um HD aqui, 2 HDs externos, abarrotados de informações, e eu falei, o que eu faço com isso? Para que eu vou fazer? Eu posso escrever sobre isso, etc. Mas a minha ideia é que outras pessoas tivessem acesso a esse material até para somar com histórias que vem acontecendo. Então, o que eu fiz? Criei um canal no YouTube com o mesmo nome, Memória do Cavaquinho Brasileiro, na verdade, visando atrair pessoas que conviveram com esses personagens ou são parentes desses músicos, para tentar completar esse quebra-cabeça gigantesco aí, que são os músicos que tocaram cavaquinho. Então, tem um canal no YouTube, né? Memória do Cavaquinho Brasileiro. Aí fiz também um perfil no Instagram e no Facebook. Só que a gente está falando até agora de personagens que tocaram o instrumento, né, que gravaram. E aí, junto a isso, essa coisa de querer colecionar coisas, de buscar sobre o passado, eu vim juntando também materiais escritos. Então, eu tenho cerca de 30 métodos de cavaquinho, que é interessante falar disso, porque o cavaquinho sempre é dito que é um instrumento que se aprende de maneira oral, etc. E aí eu vi que desde 1931
Eu acho que antes disso já tinha, mas eu consegui acesso até 1931 de métodos de cavaquinho. E esse de 1931 foi escrito por Heitor dos Prazeres, que foi um multiartista assim, que tocava cavaquinho, e tem esse método aí. E aí eu tenho uma coleção de métodos também, que de vez em quando eu posto nos canais lá da internet. E aí acabou eu querendo juntar tudo que tivesse que falasse da memória do cavaquinho brasileiro, assim, no geral, da história do cavaquinho brasileiro. Então, eu tenho feito esse apanhado geral, está sendo muito bacana, porque tá chegando muita gente para contribuir, e de outro lado tem muita gente que me procura para pedir informações, inclusive o próprio Henrique Cases, na tese dele de doutorado, pedia material, me pedia informações. Eu acho que está sendo um trabalho bem bacana, assim. Sem dúvida, Pedro, é uma contribuição assim inestimável poder organizar, construir essa memória, pensando que a memória ela é viva e ela está sempre em construção e reconstrução. Então é um trabalho assim, uma iniciativa maravilhosa, louvável, e com certeza, inclusive por isso que você falou, que vai trabalhar não só a memória do cavaco, mas também a articulação dos músicos, dos cavaquinistas, dessa rede de pessoas interessadas sobre esse assunto, que às vezes estão sem um ponto de encontro. Então acaba servindo também como uma forma das pessoas se contactarem a partir dessa base que você está criando. Então, pô, muito, muito bom, parabéns. Eu fiquei curioso, que eu lembro que você chegou a comentar, numa outra ocasião, sobre a tua pesquisa do Pinguim, e teve também um caso em relação ao Darli Lousada, da pesquisa que você fez para encontrar referências do Darli Lousada. Você podia falar um pouquinho para a gente? Sim. Então, o caso do Pinguim é o tipo de músico popular, né, que tinha aquele nome de guerra, o apelido, né? E aí, é como eu já tive também o apelido Bigode, assim, muitas pessoas não sabiam o nome, aquele músico e tal. Então, como o Pinguim, a gente até brinca, eu brinco com o Henrique Cases, que tinha uma época do cavaquinho animal, porque tinha o Pinguim, tinha o Tico-Tico, o Jacaré, né? Então, se a gente for pesquisar, tem vários animais, aí o Tatuzinho, a gente brinca que tinha o cavaquinho animal. E aí você vê que é uma característica também do instrumento, assim, essa coisa mais popular. E o Pinguim sempre foi um cara muito falado, um personagem muito falado nas rodas de choro. Então, sempre chegava numa roda de choro, você tinha que conhecer o Pinguim, porque parece que foi um músico muito bom, assim, da época, tocava, acompanhava, solava, e tinha um jeito meio esquisito de ser, ele não passava as coisas pra frente, no conhecimento, etc. E eu sempre fiquei com a sua cabeça, quem é esse Pinguim? Pô, e qual o nome do cara? Não tem nome? Sempre perguntava, ninguém sabia o nome. Até os mais velhos, ninguém sabia o nome. Inclusive, o músico caçula, o Carlos, ele estudou com o Pinguim, assim, informalmente, não sabia o nome do cara. E aí, buscando, cara, na internet mesmo, eu encontrei um livro, um e-book, assim, incompleto ainda, que foi escrito pelo Pernambuco do Pandeiro e uma outra pessoa que eu não lembro o nome agora. Mas é um documento de Word, na verdade, assim, falando da trajetória do Pernambuco do Pandeiro, e ele cita esse Pinguim. E cita o Pinguim como um grande amigo, e o nome do Pinguim todo. Vicente José Soares, se eu não me engano. Ele cita o nome do Pinguim, e aí a partir desse nome eu falei, cara, eu vou buscar sobre esse cara e vou encontrar. E aí, assim, as minhas fontes de pesquisa, como eu falei, era o Nirês, que inclusive eu tinha encontrado o material de gravação do Nirês, do Pinguim lá, só que com o nome Pinguim mesmo. Eu falei, e aí comecei a buscar. E aí, passando em frente ao Arquivo Nacional, cara, eu falei, aqui deve ter alguma coisa, né? Assim, procurei no Museu da Imagem do Som, não tinha. Fui no Arquivo Nacional, eles me indicaram para visitar o site primeiro, para consultar, etc. E aí, chegando no site, eu encontrei o nome num fundo de pesquisa chamado Delegacia de Costumes e Diversões do Rio de Janeiro, que era uma parte da delegacia, sei lá, que registrava os artistas de uma época, e tinha o nome do Pinguim lá. E aí, a partir disso, eu marquei lá, fui no Arquivo Nacional e encontrei um registro, um dos poucos registros do Pinguim, né, que tinha data de nascimento, nome completo, que inclusive batia com esse.
E aí eu fiquei maluco com aquilo. Tirei foto, e aí o que eu fiz? Eu falei, pô, será que esse é o Pinguim mesmo, a mesma pessoa que eu tô procurando? E aí tirei uma foto e perguntei, fui mostrar para os músicos que eu conheceram. Eu falei, você conhece essa figura aqui? Aí, inclusive, o Caçula falou, pô, esse é o Pinguim, mas tá novinho aí. Então, assim, eu tô resumindo um pouco como que foi essa história, assim, até chegar no Arquivo Nacional e levantar essa coisa desse personagem aí, Pinguim. É interessante, galera, falar que a partir desse artigo aí, que eu escrevi para o Arquivo Nacional falando dessa história do Pinguim, já surgiram outras coisas. Então, por exemplo, tem um músico pesquisador Leonardo Miranda, ele conseguiu, a partir desse artigo, ele leu esse artigo e tal, ele conseguiu já descobrir outras coisas. Então, ele conseguiu levantar a certidão de óbito do Pinguim. Então, eu acho que essa coisa, essa soma de esforços aí vai construindo essa memória aos pouquinhos aí. O Darli Lousada é um violonista, na verdade foi um multi-instrumentista e ficou mais conhecido como um violonista de 7 cordas. Também é um dos personagens lendários. Inclusive, ele era parceiro do Pinguim no conjunto do Pernambuco do Pandeiro, que atuava na Rádio Mauá. Segundo Del Rian, esse grupo deles era muito famoso porque era um dos melhores grupos de acompanhamento, era um dos mais famosos trios de cordas, que era o cavaquinho e 2 violões. O mais famoso mesmo foi o trio de cordas do Regional do Benedito Lacerda, depois passou o Regional do Canhoto, que era Dino Meira e Canhoto. Isso aí todo mundo até hoje pesado, fala. E o Del afirma que depois desse trio tinha o trio do Pinguim. Só que eles não vingaram, segundo o Del e muitos outros, é que eles eram a galera da farra, assim, eles saíam da rádio e saíam a beber. Na verdade, tem um relato, cara, do Hermeto Pascoal, que inclusive tocou com esses camaradas, Caramba. que o apelido dele era Pinguim, porque ele gostava muito de uma pinga. Então, para você ver assim, como os caras eram conhecidos, né? E o Darli Lousada era desse trio, que era o Darli Lousada, Pinguim e Jorge Charuto. Então era uma galera um pouco mais... E depois a gente pode tentar... Tem gravações deles tocando aqui, é muito interessante, assim, né? O trio de acompanhamento. E o Darli Lousada ficou também no limbo, assim, por mais que ele é muito conhecido pelos violonistas de 7 cordas, a gente não sabe muitas informações, né? De nascimento, etc. E aí o músico Wellington Monteiro, grande parceiro, herdou de algum fã do Darli Lousada alguns documentos dele. E um desses documentos tinha data de nome, né? O nome completo dele era Darli Lousada e data de nascimento. Muito bem. Nas minhas pesquisas aí, eu visitei um site muito interessante chamado Family Search, que tem certidão de nascimento, certidão de óbito de muita gente do Brasil, não sei como eles conseguem isso. E eu procurei sobre o Darli Lousada. E tinha a certidão de óbito de uma pessoa chamada Darli Lousada, da mesma grafia, que era músico, só que tinha morrido com 92 anos. E aí, comparando com a data de nascimento dele lá que o Wellington tinha me conseguido, era quase impossível, assim, porque a gente chegaria a conhecê-lo, assim, e tal. E aí eu falei, cara, eu tenho que conseguir. Eu perguntei para alguns músicos e já cheguei no Siqueira. E aí o Siqueira me contou uma história muito interessante do Darli Lousada. Ele foi tocar no dia que ele conheceu o Darli Lousada, que o cara era muito bom, etc. E aí nesse dia eles foram acompanhar uma esposa uma namorada do Darli Lousada, ou a esposa do Darli Lousada, que era a tal da Eléa Mendes. E aí quando ele falou esse nome, eu voltei lá para a certidão de óbito e aí vi quem tinha dado entrada na certidão era Eléa Araújo Mendes. Então eu falei, então é a mesma pessoa. Essa certidão aqui é do mesmo Darli. Agora, por que 92 anos? E aí, comparando com a certidão lá que eu tinha com a data de nascimento dele, eu vi que, na verdade, se ele tivesse morrido na data lá 79, ele tinha morrido com 52 anos. Então, eu cheguei à conclusão que aquele Darli Lousada era o mesmo, e aquele garrancho lá do cara do cartório, em vez de ser um 9, era um 5. Porque depois disso a gente não encontra mais registro nenhum do Darli Lousada. Então, essa foi uma história, assim, um pouco complicada, que eu acho que a gente vai montando as pecinhas do quebra-cabeça.
Terminamos assim mais um episódio do Exporvisões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!